Boa noite, queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez com os corações cheios de alegria por estarmos juntos, para irradiarmos as mais lindas energias através das orações, das mensagens e da música. Um trabalho dos operários da paz, da corrente de orações para a paz no Brasil e no mundo. Nós somos espíritas e trabalhamos para o anjo Ismael desde 7 de junho de 2014. Estamos aqui diariamente às 21 horas. E hoje trouxemos uma leitura do livro Pão Nosso, que é pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, para a nossa harmonização. O título é Com Ardente Amor, é o capítulo 99. Então, nós vamos ler aqui um trechinho, uma frase da Bíblia, onde depois a gente lê as reflexões e as orientações de Emmanuel. Então, o trecho é o seguinte: mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros. Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Então, Emmanuel nos esclarece assim: não basta a virtude apregoada em favor do estabelecimento do reino divino entre as criaturas. Problema excessivamente debatido, solução mais demorada. Ouçamos individualmente o aviso apostólico e enchamo-nos de ardente caridade uns para com os outros. Bem falar, ensinar com acerto e crer sinceramente são fases primárias do serviço. Imprescindível trabalhar, fazer e sentir com Cristo. Fraternidade simplesmente aconselhada a outrem constrói fachadas brilhantes que a experiência pode consumir num minuto. Urge alcançarmos a substância, a essência. Sejamos compreensivos para com os ignorantes, vigilantes para com os transviados, na maldade, nas trevas, pacientes para com os enfermiços, serenos para com os irritados e, sobretudo, manifestemos a bondade para com todos aqueles que o Mestre nos confiou para os para os ensinamentos de cada dia. Raciocínio pronto, habilitado a agir com desenvoltura na terra, pode constituir patrimônio valioso. Entretanto, se lhe falta coração para sentir os problemas, conduzi-los e resolvê-los no bem comum, é suscetível de converter-se facilmente em máquina de calcular. Não nos detenhamos na piedade teórica. A caridade celeste não somente espalha benefícios, mas irradia também a divina luz. Muito linda as reflexões de Emmanuel. Ele nos pede para que a gente fique envolvida com as situações mais fervorosamente, ardentemente, do coração. Respeitemos as situações em que cada um se encontra, né? E quando a gente for ajudar, falar, ter aquela boa palavra, mas aquela boa palavra que vem do coração, sentida, né? Que cause um efeito no outro. Quando existe o amor sincero, aquele amor fraternal, que é a caridade em movimento, aquela caridade que se importa com o problema do outro, que sente a dor do outro, essa sim é que a gente vai encontrar um resultado mais imediato, né? E duradouro. Porque as coisas que não são do fundo do coração, elas se desfazem, ela tem um efeito rápido, momentâneo, né? E aquela palavra que você, magnetizada, que você envia com a sua essência, com a sua energia, com aquela forte vibração de amor, você pode transformar e até mudar a matéria, né? A gente pode até
depois preparar alguma coisa sobre isso nas palestras da corrente de orações, mas prestemos bastante atenção quando enviarmos uma palavra, um pensamento, uma orientação que seja do coração, com sentimento, com fervor, para que a gente tenha bons resultados. Sejam bem-vindos à corrente de orações. Boa noite. Boa noite, queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos. É muito importante essa lição que a nossa querida Jane nos trouxe. Porque se não houver amor, como vai haver caridade? Então, o amor é a mola mestra de tudo. Quando nós enviamos um pensamento com amor, ele chega ao destino, porque ele vai com aquele sentimento sincero de que a pessoa está ali orando, pedindo com o coração. E realmente, somente quando sai do coração é que as vibrações, elas se transformam em ondas de amor puro. Então, vamos sempre enviar com esse amor que foi falado, com esse amor que sai do coração e que vai ser recebido também com muito amor. Fiquem com Deus. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à corrente de orações para a paz no Brasil e no mundo. Nós vemos também, como as nossas irmãs aqui, esse convite ao amor, a usarmos o coração quando formos nos referir, nos interagir com as outras pessoas. A gente observa que palavras são palavras. A gente podemos falar e ter muitos conhecimentos, mas se a gente não tem amor, se a gente ainda está nessa sociedade que prefere competir em vez de cooperar, essa sociedade que prefere acusar em vez de desculpar, então a gente vai estar caminhando muito lentamente, talvez perdendo até o sentido verdadeiro da vida. Se nós quisermos, e essa é a proposta da doutrina dos Espíritos, ou toda a doutrina cristã, de nos esforçar para amarmos, para aprendermos a servir, a ajudar da melhor forma que estiver ao nosso alcance. É assim que nós vamos, em cada encontro, em cada leitura, em cada reflexão, sentindo esse desejo de caminhar para frente, de assimilar os ensinos de Jesus para a nossa própria vida. Então, vamos aceitar esse convite aí colocado por Pedro em sua epístola, né? Você repete para a gente, Jane? Mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros. Tá ótimo. Então é isso, ardente caridade, não somente fazer de forma filantrópica, cumprindo um dever, cumprindo uma obrigação, mas colocar energia, colocar o coração, como foi falado, nas coisas que a gente, puder fazer. Sejam todos bem-vindos. Então, vamos agora aquietar os nossos corações, mas vamos deixar o nosso abraço carinhoso para as nossas queridas operárias da paz e todos que estão nos assistindo. Temos aqui que já mandaram um recadinho aqui, a Rosimeire, a Marili, Maria Carmina, Maria Lourenço. Eu sei que tem outros aqui já que não escreveram, mas
Vamos unir os nossos corações e irradiar o melhor de nós para o nosso orbe terrestre, tão necessitado de amor, desse ardente amor, dessa ardente caridade que Pedro fala, né? Que nós nos unamos nessa fraternidade universal, para que os nossos mentores possam potencializar essas orações, Ismael, nosso mentor, e levar para os cantinhos mais densos, mais tensos do nosso orbe terrestre. Vamos então acalmar os nossos corações e orarmos juntos. Queridos e amados irmãos em Cristo, estamos aqui reunidos na corrente de orações para a paz no Brasil e no mundo, para juntos orarmos uns pelos outros. Sobre a égide de Ismael e sua bandeira, Deus, Cristo e Caridade, silenciemos os nossos corações. Aquietemos as nossas mentes. Oração pela humanidade. Deus nosso Pai, misericordioso e bom, diante das sombras que se espalham sobre o nosso planeta, desejamos rogar a sua ajuda como jamais o fizemos antes. Sabemos que o Senhor é onisciente e sabe tudo o que acontece neste minúsculo grão de areia que chamamos terra, mas desejamos externar a nossa singela oração. Senhor, muitos dos teus filhos se esqueceram que são filhos da luz e se obstinam em disseminar trevas por onde passam. Alguns homens perderam a fé na vida, perderam a fé no Senhor e se perderam. Outros pensam que a terra está à beira do caos e que o Senhor, que acende as estrelas e faz girar os astros, abandonou a humanidade terrestre. Compadeça-se de nossas misérias morais e abençoe-nos. Releve a nossa ignorância, tolere a nossa ingratidão e perdoe a nossa falta de fé. Esquecidos de que em essência somos luz, Senhor, permitimos que as sombras nos cubram a visão e nos infelicitem. Há tanta falta de luz no mundo, Senhor. Enquanto o amor se esgueira, tímido, a violência se mostra em plena luz do dia, sem disfarce. Até parece, Senhor, que muitos dos seus filhos enlouqueceram, acreditando-se senhores da terra e dos seus irmãos e humanidade. Há homens que esqueceram os verdadeiros valores do espírito e penhoram seu patrimônio moral em troca de dinheiro, como se o dinheiro fosse a única coisa que importa. Alguns até agem como se o dinheiro fosse seu único e poderoso Deus.
Sabemos, Senhor, que o homem é o único ser capaz de reconhecer a sua soberania, mas, às vezes, dá a impressão de que os animais são mais dóceis e executam de maneira mais eficiente as tarefas que lhes cabem na sua obra. Senhor, por tudo isso queremos lhe rogar, ajude-nos a construir um mundo melhor, de onde a guerra seja banida de vez por todas. Um mundo onde o ser humano seja mais valorizado do que algumas notas de dinheiro. Um mundo onde o ser humano seja mais importante do que um cargo, do que um pedaço de chão, do que um papelote de drogas, do que outro interesse qualquer. Eis nossa rogativa, Senhor. Ajude-nos a enxergar um pouco além dos nossos próprios interesses para construir a paz tão almejada e tão pouco buscada de verdade. Ajude-nos a retirar dos olhos a venda da vaidade que nos impede de enxergar as nossas deformidades morais e nossa pequenez diante da sua grandeza. Ajude-nos a romper essa concha de egoísmo que nos paralisa as mãos e nos impede de estender os braços para ajudar nossos irmãos. Ajude-nos a diluir essa máscara de prepotência para que possamos entender que nada somos sem o seu amor. Ajude-nos, Senhor, a elevar o olhar acima da própria estatura para vislumbrar o horizonte e caminhar em sua direção. Ajude-nos a abrir mão da autopiedade e lançar o olhar em redor, descobrir nosso próximo e nos aproximar dele. Ensina-nos, Pai, a construir pontes de entendimento, a estreitar laços de amizade, a entender o semelhante a amar. Ajude-nos, Senhor, a admitir a própria fragilidade, a livrar-nos da arrogância, a construir jardins, a espalhar perfume, a enxugar lágrimas, a caminhar com coragem, a acreditar na vida e no seu incondicional amor, a disseminar esperança, a sorrir sempre, a perdoar sem condições e, por fim, Senhor, ajude-nos a voltar nosso olhar para as estrelas, mesmo que nossos pés ainda se achem encharcados de lama. Que assim possa ser, Senhor. Texto da equipe de redação Momento Espírita. Senhor, enquanto o tempo se renova nos vastos horizontes deste dia, aspiro a ser onde me colocares a lembrança de paz e alegria. Ante a explosão de amor com que envolves o mundo, deixa que eu seja um raio de esperança a todo coração desalentado que procura encontrar-te e ainda não te alcança. Que eu tenha os próprios braços no socorro, a penúria de todos os matizes. Entretanto, Senhor, faze de mim também a palavra de fé, levantando na estrada os tristes e os infelizes. Converte-me a visão em caridade, dá-me o dom de servir sem perguntar a quem. Conserva-me na escola do dever, faze de minhas mãos artífices do bem. Ampara-me, Senhor, para que me transforme na seara da vida e seja com quem for, num singelo canteiro de trabalho, a bem dizer-te a luz e a florir-se de amor. Prece para hoje, do livro Mãos Marcadas pelo médium
Francisco Cândido Xavier. Oração do fim do dia. Deus eterno e todo-poderoso, em nome de Jesus, eu quero vos agradecer o meu dia que chega ao seu final. Obrigado, meu Deus, por tudo que me destes e por tudo o que sou. Obrigado pelo dia de hoje, por tudo de bom que me aconteceu. Obrigado pelas pessoas com quem tive contato neste dia. Ofereço-vos todo o meu dia, todo o meu cansaço, frustrações. Injustiças, decepções e alegria. Obrigado pela vida que me destes. Obrigado por tudo, pelo alimento, pelo ar que eu respirei. Pela vossa proteção e até mesmo pelas coisas que deram erradas. Graças sempre ao bom Deus. Que todos tenham uma noite abençoada na paz do Cristo. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era para você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Mei, mei, amor puro, mei, mei, teu perfume me inebria, tua voz é poesia, tua presença dulcifica corações empedernidos. Vou viver a trabalhar
na obra de Jesus, servindo com alegria a luz da compaixão, para que no grande dia possa avistar tua luz, tua luz. Meimei, amor puro, meimei, teu perfume me inebria, tua voz é poesia, tua presença dulcifica corações empedernidos. Vou viver a trabalhar na obra de Jesus, servindo com alegria a luz da compaixão, para que no grande dia possa avistar tua luz. Suave como rosa, sublime como luz, vibrações luminosas, o peregrino se condiz. Suave como rosa, sublime como luz, vibrações luminosas, o peregrino se condiz. És o caminho que o progresso nos conduz. Meimei. Meus irmãos, é uma alegria, uma emoção muito grande essas irradiações em grupo. Confiemos em Jesus. Jesus está conosco, Ismael conosco, os benfeitores espirituais, basta a gente conectar, né? Esse amor puro, esse amor fraterno. O amor fraterno é a caridade, é o perdão, é a solidariedade, o respeito ao próximo, respeito às diferenças, respeito a todos os seres vivos, né? A boa palavra são energias contagiantes para o bem, para o alto astral. As coisas estão difíceis, sim, mas tem um lado bom, né? O lado bom da lição, o lado bom que a gente amadurece com as dificuldades, e depois da tempestade vem a bonança, aquele prazer, aquela alegria, né? Então, e a gente lembra também da lei da causa e efeito, tudo que a gente envia retorna, então vamos aí nos preocupar com a qualidade do que a gente está enviando, do que a gente está contribuindo no planeta, para que a gente fique depois curtindo, né, aquilo que nós próprios criamos. Não é tão bom assim? Que todos nós tenhamos bons pensamentos, bons sentimentos, para a gente se alimentar aí da energia boa um dos outros e seguir sempre firmes, confiantes, porque está tudo certo, porque nunca estamos desamparados. E as lições vêm sempre para um propósito maior, né? Uma vitória maior no final. Olha o exemplo do nosso mestre amado Jesus Cristo. Então, desejamos a todos uma boa noite, um bom descanso, e que nós façamos as nossas reflexões antes de dormir, nas nossas orações, né? Ao deitar, para que a gente acorde sempre com boas intuições vindas dos nossos mentores, dos benfeitores espirituais. Boa noite a todos. Essa energia maravilhosa, só temos a agradecer. Esses momentos que passamos, isso é amor puro, isso é uma energia de luz que a gente sente e que parece assim que não tem fim.
porque é muito forte, é muita luz que recebemos e que, com essa sinceridade, esse amor de coração, também passamos. Então, é só luz, é só amor, e que isso perdure sempre. Basta que tenhamos paciência, resignação, compreensão de que, quando existe sofrimento, é uma lição para aprendermos, para podermos compreender que aqui estamos também para sentir o amor, doar o amor, e o sofrimento passa. Então, é muita luz, é muito amor, sem palavras, porque tudo que foi dito aqui, tudo que foi lido, foi cantado, foi só amor. E esse amor saiu dos corações. Uma boa noite, muita paz, muita energia de luz para todos. Graças a Deus. Boa noite. Graças a Deus que possamos continuar investindo, nos esforçando nesse lado bom, né, ardentemente investindo na caridade, que são investimentos espirituais do nosso espírito imortal, a fim de que a gente possa cumprir aquilo que prometemos antes de chegar aqui nesse planeta, que é a promessa sempre de buscarmos evoluir para quando chegarmos lá estarmos melhores do que quando começamos. Para isso, estava pensando aqui, e é muito bom a gente voltar a esse momento das orações aqui, essa simplicidade, essa fraternidade, que não tem, é perfeito, como diz a velhinha, muito amor, muito carinho, e isso aí é o que importa, né? No mais, muita coisa vem de excessos, né? Então, a gente, às vezes, tem excesso de preocupação, excesso de críticas, excessos de falta de fé, e a gente tem, então, que ir lapidando, tirando essas arestas, para encontrarmos com Jesus nessa simplicidade, né? A própria vinda do Mestre na estrebaria, naquela humildade, isso aí já é simbolicamente um ensino para que a gente possa voltar à nossa origem. Não precisa muito, né? Apenas que aprendamos a amar. Que Deus nos abençoe, que tenhamos uma ótima noite. Boa noite. Boa noite, gente. Desculpa, Verinha. Falei em cima do boa noite da Verinha. O nosso abraço para as operárias da paz aqui, a Margarida, Maria Lourenço, Rosimeire, Marili, Maria Carmina, Verinha, Márcia, todos que estão aqui nos ouvindo. E até amanhã. Se Deus quiser, estaremos juntos aqui, irradiando o melhor de nós. Boa noite. Verinha, quer falar mais alguma coisa?